Olá, boa noite. Muito boa noite. E hoje a gente vai discutir um caso clínico em nutrigenética, um caso clínico real de uma pipeliner. Ela vai trazer esse caso clínico dela, que ela acompanhou e que está acompanhando, para falar com a gente. Enquanto ela chega aqui, encaminha essa live aí para o maior número de pessoas que você conhece e que pode se interessar por esse assunto e que pode também ter muitos benefícios nesse conhecimento, não é verdade? Porque quando a gente compartilha conhecimento e compartilha informação, a gente também multiplica benefícios e a gente multiplica o cuidado também com a vida do próximo. Então, já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conseguir, porque hoje realmente está imperdível. Muito bom. Minha convidada aqui já chegou, doutora Márcia. Ó, pipeliners aí na área, tô vendo. Deixa eu cumprimentar a Lu. Quem mais? A Sinara, que chegou agora. Deixa eu convidar aqui. Muito bom, muito bom. Deixa eu convidar. Já uma solicitação. E vamos lá. Chamem outros pipeliners também. Olá! Tati, Tudo tudo bem? bem? Tudo, e Tudo bem, você? Ó, a bem gente tá também. uniformizada. A gente tá uniformizada. Olha aqui, Como, ó. como diz o povo, nós vamos cantar onde, né, Tati? Ó, encontrei até um modelito aqui, ó, porque aqui em São Paulo tá um pouquinho frio. Pois Então eu falei, é, eu vou colocar uma blusinha aqui para me esquentar. Mas que linda, que linda. nós somos de Márcia, estamos de pipeliners aqui, ó. Muito bom. Márcia, obrigada por aceitar o meu convite da gente conversar a respeito sobre um exame de nutrigenética. Isso é bem importante porque muitos profissionais ainda se sentem um pouco inseguros em praticar a nutrição de precisão, né? E nós vamos agora desmistificar também, né? A gente já falou com outras pipeliners em outros momentos. Eu vi agora que a Enir também entrou, muito bem. A gente já conversou, inclusive a verdade. gente já conversou juntas, né, em algumas lives aqui. Mas eu acho que Sim, é bem importante a gente reforçar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Toda vez que a gente pega um laudo novo, na verdade, aí eu quero que depois você se apresente também e comece a falar a respeito da sua vivência, da sua experiência, que é muito importante para encorajar também outros profissionais, ou às vezes sim, um paciente que está por aqui, que chegou agora e que ele tem dúvidas a respeito do que o exame ele apresenta, como que o profissional, nutricionista, ele vai interpretar essa informação e colocar isso em prática, porque mais do que interpretar é saber colocar em prática, né? Então, isso é muito importante. Eu sempre imagino o estudo e toda a aplicação desse estudo como um esporte, né? Porque no esporte você tem um atleta, ou até mesmo o desportista que vai lá, tem o treinamento dele, e toda vez que ele treina, ele faz uma performance melhor e ele vai aumentando esse rendimento, e ao passo que se ele deixa de treinar, ele também perde rendimento. Então, realmente, sim. quanto mais a gente estuda, mais a gente Mais aprende, a mais a gente gente tem que aprende. compartilhar, né? E me fala um Verdade. pouquinho, Márcia, sobre você. Ó, a gente já tem aqui, ó. Que linda! A Lívia. Olívia, tudo bem? É minha paciente, doutora. Que linda, que linda. Muito bem. Verdade. Fala um pouquinho Hum, sobre você para o nosso público aqui, te conhecer um pouquinho melhor. Fala quem é a tá, Márcia, como a Márcia descobriu, né, a nutrição de precisão e viu que precisava estudar essa nutrição de precisão. Comenta um verdade. pouquinho pra gente. Bom, eu moro em Lusiânia, no Goiás, no entorno de Brasília, bem pertinho aqui do DF. Mas tem 2 anos que eu comecei a estudar a nutrigenômica, né? E a partir daí, então, eu comecei a apaixonar mesmo, né? Eu falei, essa é a nutrição do futuro, o nutricionista tem que conhecer a nutrição de precisão, a nutrigenética, e nós precisamos dar mais saúde para os nossos pacientes, né?
E assim que eu comecei, então, a estudar, e ano passado conheci a Tati, né? Aliás, eu conheci a Tati em 2019 ainda, mas só fui ter contato mesmo em 2020, viu, Tati? Mas Ah, faço parte da primeira turma do curso de Pipeline da Nutrição de Precisão, da isso. Cromatina NutriCursos, né? E nossa turma é uma turma muito, digamos assim, presente, né? Graças a Deus nós pegamos mesmo para valer aí, para a gente estudar a nutrição de precisão. E eu já tenho começado a atender casos, né, com a nutrição de precisão e já vejo resultados nos pacientes, tá? Então, assim, o resultado, ele vem em decorrência da disciplina, né? Mas com a nutrigenética, esse resultado, ele vem com a precisão de que o paciente precisa. Aquela mudança, digamos assim, aquilo que faltava, né? Para aquele paciente dar aquele pontapé mesmo de estar junto ali com o seu corpo, vivenciando mais saúde. Isso a nutrição de precisão traz para a gente. Então, muitas vezes os pacientes ficam em dúvida, né? Ah, por que eu emagreço e engordo de novo, né? Ou senão, por que eu não consigo emagrecer dessa forma? Então, nenhuma dieta é para todo mundo, né? Então, com a nutrição de precisão, a gente consegue personalizar essa alimentação, trazendo essa saúde para cada um. E eu resolvi, então, estudar e quero continuar aqui junto à Tati, viu, gente? Porque eu não vou largar do pé da Tati, né? A gente já está aí da cromatina. E eu quero seguir mesmo esse aí. Apesar da idade, né? Eu quero continuar estudando, viu, Tati? Não tem idade para isso, não tem idade, de forma alguma. E com a sua experiência, com a sua expertise, você é muito bem-vinda na Cromatina e esse é um ambiente de estudo, onde todo mundo compartilha, né? Muitas vezes eu estou aqui Sim, representando um direcionamento, mas esse direcionamento, ele tem contribuições de todos os alunos, né? Então agora com a extensão do clube, isso fica cada vez mais nítido, né? A gente tem ali pessoas que já passaram, né, pipeliners que já passaram por pelo menos uma turma, a gente tem pessoas da primeira e da segunda turma, mas isso é muito importante sim. porque também reforça o quanto vocês querem se dedicar. E isso Uhum. só mostra pra gente a necessidade realmente de nós nos fortalecermos enquanto grupo, enquanto comunidade, porque cada troca que a gente tem, ela é fundamental para que a gente possa levar esse conhecimento aplicado para o paciente. O paciente ele fica mais seguro também de que a gente vai aplicar Uhum. informações científicas, né? E é tudo isso que a gente vai observar hoje nessa discussão de caso clínico. E eu Tá. queria que você, Márcia, pode falar. Uma coisa que é interessante, Tati, que assim, tudo que a gente vê, né, de estudo, tudo que a gente vê, assim, né, indústria, né, seja o que for, tudo é São Paulo, né? Meu filho, quando era Uhum. pequeno, falava assim, mãe, São Paulo é outro país, né? Então, assim, e eu paro para hoje observar, né, o que São Paulo mostra para nós, né? Mesmo estando, né, nossa turma, nós temos alunas, né, lá do Sul, tem eu aqui do Centro-Oeste, né? Então, tem lá Fortaleza. Então, assim, Uhum. o que vocês aí podem nos mostrar e a gente pode levar isso para o resto do país, né? E eu paro para pensar assim também. Porque tem a evolução no Estado, tem a evolução, mas assim, com o curso, né, sendo pipeline, eu posso levar isso para o resto do país. E não precisa ser só São Paulo para fazer, né, Tati? A gente pode aprender e também mostrar no restante do país. Eu acho que isso é muito importante para nós que somos mais de fora, né, assim, dos outros É, estados. é porque o paciente, muitas vezes, ele pensa isso também. Ele fala assim, bom, eu acho que eu só vou encontrar um nutricionista especializado se eu for para as grandes metrópoles, se eu for para São Sim, Paulo, para o Rio, né, para o Sul. é, Então, isso é muito importante, que ele saiba que existem profissionais que são altamente capacitados, que são altamente estudiosos em todos os lugares aqui do Brasil, né? E que isso. Uhum, ele tem esse acesso, então isso é muito importante. E esse verdade. acesso, hoje, com a internet também cada vez mais democrática, a gente pode, inclusive, ter a oportunidade de discutir um caso clínico real
para que outras pessoas possam conhecer como funciona essa dinâmica e muitas vezes tirar aquele obstáculo de pensar, nossa, só tem em grandes metrópoles, ou será que é para mim, para que eu possa estudar? E sim, né? A partir do momento que você consegue entender de prevenção, consegue pensar que é uma ferramenta, a gente não traz garantias, isso eu sempre falo com vocês, a gente não tem garantias, mas a gente tem Sim. informações e informação é poder, né? Tem um livro de um autor que eu gosto bastante que ele fala sobre os poderes que regem o mundo. Então, informação é poder. Quando você conhece uma informação de forma antecipada, você consegue saber para onde você vai, para a direita, para a esquerda, né? Uhum. Qual, por exemplo, investimento você vai fazer, enfim, são muitas informações. E eu já queria começar contigo, que eu queria que você apresentasse esse caso, falasse um pouquinho dessa paciente. Eu vi, você me mandou ali algumas informações, né, em relação a alguns exames bioquímicos, só para a gente começar a correlacionar com o que é trivial dentro de uma consulta de nutrição, e aí quanto a gente pode complementar com a nutrigenética, né? E aí eu vou falando, vou dando os toques aqui da nutrigenética. Tá bom. Bom, essa paciente tem 52 anos, ela tem gastrite, refluxo, tem hipotiroidismo já há 20 anos, já é menopausada há 5 anos, ela passou por uma resistência insulínica há 2 anos atrás, e sempre a hemoglobina glicada sempre apareceu com uma diferença, depois teve uma melhora, depois nos exames desse ano, vamos notar que houve novamente um aumento de hemoglobina glicada. Colesterol, triglicéridos dessa paciente teve aumento somente uma vez, nunca mais apresentou. Não fuma, não bebe bebida alcoólica, né? Toma, por conta do hipotiroidismo, toma levotiroxina de 75 microgramas, toma paroxetina, vitamina D de 10 mil I por dia. Na história familiar, né, na genética, tem a avó materna que faleceu com diabetes, hipertensão e artrite reumatoide, a mãe. Tá? Pratica atividade física em torno de 3 vezes na semana. O IMC de 26, só que lembrando que essa paciente tinha um IMC normal, porém, quando começou a atividade física, ela aumentou o peso devido à diminuição de massa magra que ela tinha, e ela aumentou o peso, então, com o aumento de musculatura, tá? Bom, os exames, o que apresenta aqui de alteração, e que eu já chamo um pouco de atenção, é a glicose de 96, que, assim, atualmente eu tenho pensado mais em essa glicose ficar abaixo de 90, sabe, Tati? Por conta da resistência insulínica, né? Triglicéridos de 202, sendo que o máximo é 150. Um HDL baixo, né, de 30 aqui. O LDL de 123 está um pouco alterado. Hemácias, hemoglobina, tudo normal, hematócrito. Essa paciente também já teve leucócitos bem baixos, né? Foi depois de um estresse. Hoje já está bem normal, está bem tranquilo aí. Uma insulina de 12,9, bom seria abaixo de 10, né, Tati? Então, está aqui de 12,9. Vitamina D de 33. Hemoglobina glicada, que tinha ficado já há 2 anos atrás, 5,8. E agora ainda está com essa mesma medida. Uma homocisteína que eu achei também um pouco alta, né? O máximo 18, mas deu 16 aqui. O TSH normal, no hipotiroidismo tranquilo. Uma B12 de 399 também penso que pode ser maior, né, Tati? E o Roma-IR, que eu também aqui fiquei um pouco preocupada, porque deu 3. Né, com um risco aqui mais aumentado para um pré-diabetes, tá? Maravilha. Algo que é bem importante, né? Claro que a gente pegou um retrato da paciente, então que fique bem claro que é como se fosse aquele estudo transversal, né? O estudo transversal é quando você olha aquele momento específico, numa linha do tempo daqueles indivíduos. Então, isso é bem importante pensar nessa evolução. Por exemplo, ó, o que chama atenção. Vitamina D, ela toma de 10 mil I e ela apresenta aqui
33 de concentração plasmática. Então, há quanto tempo ela toma essa vitamina D para a gente já pensar e já começar a fazer as correlações de nutrigenética? Enquanto você me fala, eu já vou procurar aqui como que é o perfil dela, de vitamina D. Há quanto tempo ela toma? Já tem 11 meses. Vai fazer um ano agora em junho. Julho. Julho. Tá? Em julho faz um ano, 11 meses está fazendo agora que ela toma. Uhum. Isso é importante porque, né, quando a gente pensa em olhar para o exame genético, então provavelmente quando ela chegou no consultório, ela estava aqui com um perfil de vitamina D mais baixinho, né? E olhando para o exame genético, ela tem condições de responder realmente à suplementação. Ela tem aqui, no exame genético que a gente está observando, pessoal, a gente olha aqui para o padrão de cores, é como se fosse um semáforo, né? Onde o verde é risco reduzido, o amarelo que pode ser intermediário e o vermelho que é o risco aumentado. Então, olhando, a paciente tem tudo verde e realmente é algo muito positivo no sentido de risco para alterações do metabolismo ósseo. Então, vamos pensar que essa paciente já está na menopausa, que ela pode sim ter uma perda de massa óssea importante, uma paciente que tem risco de sarcopenia, que essa composição corporal alterada também é esperada, né, por conta dessa transição. É importante a gente pensar na avaliação de repente, uma reposição hormonal, se ela vai fazer, se ela tem indicação, como que foi orientado nessa questão de realmente ela ter qualquer outro tipo de efeito colateral em relação, por exemplo, a essa diminuição, né, do perfil hormonal. Então, isso é bem importante. Mas, em relação à vitamina D, eu já colocaria como um benefício muito bom, né? Então, ela tem aqui uma resposta muito interessante dessa vitamina D. E eu sempre falo assim, olha, o que o exame ele vai mudar? Se eu estou olhando para o exame de sangue e ele me aponta que eu tenho baixas concentrações, o exame ele vai te direcionar, por exemplo, em como você pode otimizar essa entrega. Então, ao invés de você utilizar uma cápsula gelatinosa, de repente, essa é uma paciente, que não é o caso dessa, né? Mas você pode pegar uma paciente na clínica que essa cápsula gelatinosa, quanto que ela vai tomar para ela ter boas concentrações? Então, de repente, eu posso sugerir um strip, né? Aquela folhinha lá que eu coloco debaixo da língua, então uma sublingual, ou eu posso, de repente, orientar dentro de uma equipe multi para falar, para passar, por exemplo, com o médico, para ele orientar ali uma intramuscular. Depende do caso da paciente, principalmente se ela tiver uma doença autoimune envolvida, se ela tiver riscos metabólicos envolvidos. Então, quando a gente pensa nessa adiposidade corporal, também está associada com essa vitamina D mais baixa, que a gente observa no exame bioquímico, não no exame genético, que por sua vez também é gatilho para diabetes tipo 2, que a gente já observa uma glicemia mais altinha, é claro que a gente tem que olhar dentro da evolução, mas uma glicemia que já chama atenção e uma insulina que chama atenção, junto com essa hemoglobina, com o índice Roma, enfim. Então, com marcadores que vão mostrar realmente esse perfil. E aí a gente já começa a pensar, então, o que eu tô trazendo para vocês é algo também que Márcia complementa também, toda vez que você sente essa necessidade de complementar, porque a gente olha para o perfil genético, né? E a gente começa, inclusive, a apresentar para o paciente de acordo com os dados que ele nos apresenta. Porque se ele me apresenta uma informação ali que não tem o risco associado, e aí eu começo a falar disso no exame, eu perco a oportunidade de fazer o link entre aquilo que ele já apresenta, que seria a epigenética, com a genética. Então agora, por exemplo, o próximo passo nesse raciocínio é olhar para o perfil de diabetes, porque eu já vou pensar, bom, se a vitamina D está normal, né? E inclusive a gente tem estudos brasileiros, tudo bem que é com crianças, mas mostrando que essa adiposidade corporal está associada com um déficit de vitamina D, né? Mas o que a gente pode observar também? O perfil de diabetes. Como que é esse perfil? A paciente ela tem resposta, tem chance de resposta à dieta do Mediterrâneo. Então, tudo isso é bem importante. Eu estou chegando lá. Por quê? Porque daí eu faço esse link, né? Olha aqui, ó. A paciente, ela tem alteração, por exemplo, no TCF7L2, que é um fator de transcrição importante, e ele pode ser modulado pela dieta estilo mediterrânea. Então, olha a importância. Tati, mas eu já não faria isso se não fosse, independente do exame genético, você poderia até fazer, que aqui a gente tem uma justificativa. A gente tem estudos, como por exemplo um PREDMED, que mostra a importância de nós trabalharmos com uma dieta estilo mediterrânea na prevenção
né? Então, na prevenção de diabetes, por exemplo, e também dos marcadores do perfil de lipídios. Então, isso é bem importante. Quando a gente pensa nessa modulação do TCF7L2, então a gente pensa em aumentar o consumo de frutas e hortaliças, aumentar o consumo de polifenóis, e também a gente pensa bastante no consumo de gorduras, gorduras monoinsaturadas. Então isso vai ser bem importante. O abacate, o azeite é muito bem-vindo para essa paciente, tá? E aí vocês poderiam me perguntar, Tati, mas e como que eu vou saber em relação à distribuição de macronutrientes dessa paciente, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui da dieta do Mediterrâneo, que também prevê o consumo ali de alimentos que têm mais fibras, então a gente vai pensar também no índice glicêmico e também na carga glicêmica, então o índice glicêmico do alimento e na carga glicêmica da refeição. Ela tem alterações aqui, ó, de interleucina 6, que é processo inflamatório, de IRS1, que é o substrato do receptor de insulina, que também está associado com o consumo de gorduras saturadas. Então, eu sei que é uma paciente que eu tenho que olhar com muito carinho, com muita atenção para o perfil do índice glicêmico dos alimentos, né? Pensar ali no consumo de carboidratos, mas eu também tenho que pensar no consumo de gorduras. Não é uma dieta flexível no sentido desse consumo de gorduras também, no consumo de lipídios. E isso também é muito importante. Pensando nisso, a gente já pode até fazer esse link, que eu já vi, inclusive, para o perfil do FTO, né? Porque a gente pode pensar, você, por exemplo, Márcia, quando viu essa paciente, você deve ter pensado, será? Eu, pelo menos, penso nisso, né? Eu olho para a paciente e aí eu falo assim, nossa, será que essa paciente tem alguma alteração nesse gene específico, naquele outro gene? Eu sempre fico tentando adivinhar. E eu sempre tenho muitas surpresas, né? Sempre tenho muitas surpresas. E isso é muito bacana. E nessa paciente, por exemplo, ó, se eu não conhecesse, né, todo esse histórico dela e somente olhasse para o exame, eu falaria, ó, ela tem chance de ter uma adiposidade corporal reduzida, porque o principal polimorfismo aqui, que é o FTO, eu tenho com risco reduzido. E ela acaba tendo um pouquinho mais de adiposidade corporal. Então, o que isso me mostra? O que essa ferramenta aqui me mostra? Me mostra que ela pode ter um pouquinho mais de liberdade nesse consumo de lipídios e eu vou priorizar qualidade desses lipídios. Ah, Tati, mas e se é uma paciente que quer vir com uma dieta hiperlipídica, uma dieta em que eu tenho ali um alto consumo de gorduras, sobretudo gorduras saturadas? Então, para ela não vai ser interessante. Né? E de repente é a maneira que a gente entende de convencer essa paciente, inclusive, de mudança de estilo de vida e de hábito alimentar, né? E isso é muito importante porque pelo convencimento, olhando para a ferramenta, a chance de adesão é muito maior. Porque eu sempre falo para os pacientes, não importa o quanto de tempo a gente vai ter que trabalhar juntos para que você possa ter o resultado XYZ que você espera. O importante é que a gente tenha mudanças graduais e factíveis para que você possa fazer adesão a essas estratégias e com essas mudanças graduais a gente atinja todos os dias um pouquinho mais de resultado. Então isso é muito importante também para a gente pensar com essa paciente, porque eu posso flexibilizar, mas nem desde que eu consiga observar uma melhora do perfil de glicemia, perfil de lipídios e pensar também, gente, que ela tá com TG mais alto, né? Então, acima de 200, né? Então, eu tenho que observar, porque às vezes, o que acontece? A pessoa, ela acha que ela tem, por exemplo, uma glicemia alterada ou um perfil de insulina alterado, o que ela vai pensar? Ah, eu tenho que cortar carboidratos. E aí eu vou para uma dieta hiperlipídica, uma dieta que eu tenho, né? Uma dieta cetogênica, adaptada, enfim. Querendo ou não, você vai consumir gorduras boas se você for bem orientado, mas você vai ter também o consumo de gorduras mais saturadas. E isso influencia no perfil de insulina, isso influencia no perfil de glicemia também, no perfil de resposta inflamatória. Lembre-se que é uma paciente que ela tem essas alterações e ela começou a fazer essa atividade física, mas ainda assim ela tem essa alteração de composição corporal. Então isso é importante para a gente avaliar. E toda oscilação hormonal, que também é um fator importante, pensando nessa epigenética, né? É que aqui o exame ele não avalia essa resposta hormonal, mas aqui vai ser importante a gente pensar no todo. Apesar de que
E aí a gente pode pensar, por exemplo, no comportamento alimentar dessa paciente. Márcia, essa paciente ela tem um comportamento de ficar beliscando, um comportamento de abusar de algum tipo de macronutriente ou alguma válvula de escape, ela gosta de um alimento específico. O que que ela relatou aí para Carboidrato. você? Carboidrato. Só não tem, Carboidrato. só não tem costume de beliscar. Consegue Tá. comer em todos os horários, mas não tem esse costume. Mas se deixar, belisca, né? Entendeu? Não tem Acho que é costume o de ser deixar belisca. humano, né? Ser humano, ser humano. Então, por que Verdade. que eu perguntei? Porque aqui tem alteração genética para ficar beliscando, né? E aí, quando a Sim. gente apresenta essa alteração genética, e ela tem uma alteração aqui interessante, que eu não tinha reparado. São Essa dois alteração genes, né? genética. Oi? São dois genes, né? Desse ato de petiscar. É Isso, o SH2B1 e o BDNF, não é isso? isso, os dois alterados. Que Sim. apesar que se a gente olhar para a média dos pacientes, isso é bem comum, essa alteração, né? Ah, Agora, uhum, o pipar gama, por exemplo, o pipar gama em vermelho aqui não é comum. E o pipar gama, ele é um sensor importante de lipídios poliinsaturados, então de ômega 3, de ômega 6, e ele uhum, estimula a lipólise. Então, uhum, aqui a gente tem uma dificuldade nessa lipólise, que é essa quebra de gordura. Então, uhum. olha que interessante, e não é comum, tá? Quando eu digo que não é comum, eu estou dizendo que isso é abaixo de 10% da população. Tati, mas a gente não conhece o perfil do brasileiro. Ok, eu estou me baseando nas informações da população europeia, tá bom? No estudo lá É. do 1000 genomas, tá bom? Toda vez que eu falo Uhum. de frequência. Então, aqui vai ser importante exatamente para a gente configurar como que vai ser essa dieta dela. Então, eu tenho flexibilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar nessa adequação, a ponto de repente, como ela tem uma consciência, pelo que eu entendi, melhor em relação à distribuição de refeições durante o dia, eu preciso ver como é que está realmente essa distribuição de proteínas, principalmente, e de lipídios Sim. dessa dieta, né? Porque às vezes ela tem esse gatilho para consumir esse carboidrato, de Uhum. repente, por falta ou pela diminuição de algum macronutriente específico. Ou ainda, É. que agora eu fiquei pensando aqui, ontem a gente discutiu um pouquinho sobre microbiota intestinal também. E eu me lembrei que aqui tem uma alteração importante, né, no perfil das intolerâncias, né, Márcia? Essa Tem. paciente, ela relatou para você alguma dificuldade em relação ao glúten? Não, não tinha, não sentia nada, tá? Não mostrou nada, não tinha intestino totalmente normal, nunca teve constipação intestinal, sabe? Apresentou alguns anos atrás um sangramento nas fezes, mas fez reposição de flora intestinal e na época foi tudo tranquilo, não teve nenhuma alteração, sabe? Só essa reposição já melhorou essa questão do sangramento. Mas distensão abdominal, constipação intestinal, né, não apresentou nada, não apresentava nada, tá? Uhum. E como Porém, foi? ela já tirou o glúten, tá? Isso que eu ia falar. Como foi para você na hora que você comentou, né? Na hora que essa paciente ela recebeu esse resultado, que se ela não teve não tinha nenhum tipo de queixa, foi um susto ali, né? Foi uma surpresa, não foi? Foi uma surpresa. E a surpresa melhor foi ao retirar o glúten, né? Conta pra Porque, gente. porque ela sentiu bem melhor, né? Então, em relação a... Não sabia que tinha distensão, mas já nota nas roupas que havia uma distensão abdominal, né? Então, Hum, ela aponta que dá para ver perfeitamente que havia, só que não sentia. E também tinha uma descamação, Tati. Essa eu fiquei surpresa. Ela tinha uma descamação na pele, no pé, e essa descamação, hora aumentava, hora diminuía, sabe? E até pensava que era algum fungo, a micose, né, por estar presente no pé. E ao retirar o glúten, sumiu toda a descamação. Sabe? Sumiu tudo, não tem mais nada. E a única coisa que ela fez foi retirar o glúten. Então, assim, caramba. eu acredito que era uma inflamação, né? Eu penso que pode ser isso, né? Porque foi
Foi como se tirasse com a mão. Não tem mais. Entendeu? Mas foi retirado do glúten, porque não teve outra diferença. E em quanto tempo a paciente conseguiu observar essa melhora aí da descamação? Há uns 15 dias. Muito Foi rápido. retirado. Uns 15 dias. E persiste, não voltou, sabe, Tati? Tá assim, perfeito, como se nunca tivesse tido uma descamação de pele antes. Entendeu? Então, assim, Isso é muito. E isso convence, né? Isso convence, porque não é justamente. o trivial, né? Não Quando é. você observa, o paciente, ainda mais hoje, o paciente que é bem informado, que acompanha aí vários profissionais nas redes sociais, que te acompanha, ele sabe também da importância de cuidar da microbiota, ele sabe que muitas pessoas têm distensão, flatulência, mas isso é o comum. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um paciente, porque nesse caso a paciente HLA-DQ 2.5 é onde a gente tem um perfil de um risco muito maior para sensibilidade, né? De intolerância, muito maior. É interessante que esse perfil... Né, Tati? Ser celíaco, né? Para ter a doença celíaca. Isso. É importante a gente falar que esse perfil, ele não, assim como todos os outros, ele não faz diagnóstico. Mas é muito importante porque aumenta a chance realmente de ter alguma alteração. E quando a gente observa essa informação, está muito associado com gatilhos de autoimunidade também. Porque eu posso pensar, de repente, que essa descamação poderia ser uma psoríase, né? Eu posso pensar que essas alterações de tireoide que ela tem há um tempo já, pode ter sido algum gatilho também. Para o glúten não tem muita evidência clara, mas para a lactose, sim, né? Então, às vezes, a paciente ela tem alteração para o glúten, de uma forma secundária, acaba tendo para outros alimentos também, outros grupos, como, por exemplo, a lactose. Mas algo que é muito importante é a gente deixar bem claro que o paciente ele não vai fazer essa troca sem nenhum tipo de acompanhamento. Ele precisa ter o acompanhamento de um profissional, tá? Então, isso é mega importante ter esse acompanhamento, né? E sempre pensar que esse acompanhamento, porque às vezes o paciente ele fala assim, nossa, 15 dias teve melhora, mas 15 dias dessa paciente, pode ser que para ele demore um pouquinho mais, né? E pensar que essa microbiota intestinal, pensa só, o tanto de gatilho que tinha inflamatório, o tanto de dificuldade que tinha para fazer a digestão desses alimentos, biodisponibilidade de compostos bioativos, de nutrientes. Então, quando a gente pensa em nutrigenômica, por exemplo, que é aquele composto bioativo chegando na célula, modulando a resposta inflamatória, estresse oxidativo, o quanto que não estava chegando. Então, às vezes a gente está com vários polifenóis na dieta do paciente, ele está consumindo, mas um detalhe pequeno pode colocar em risco toda aquela estratégia nutricional, né? Então, isso é muito importante, realmente muito importante, mas é muito importante também ter clareza de que sozinhos é muito difícil a gente fazer uma estratégia de substituição que seja realmente efetiva e que seja segura. Por isso a importância do profissional, né? Então, eu acredito que a partir de agora, realmente, essa paciente ela pode ter muitos benefícios em relação até mesmo a entrega desses nutrientes, né? Essa biodisponibilidade, essa resposta inflamatória, né? Então, todo esse perfil de resistência à insulina, ele é importante também e a microbiota intestinal contribui bastante, né? Ontem eu estava lendo um artigo que falava a respeito de metabólitos que nós produzimos e que o quanto que a genética ela influencia também nesses metabólitos, mas nós temos um componente ambiental que é importante e a gente não consegue controlar. Apesar de que a alimentação, a gente, claro, a gente vai selecionar, a gente tem escolhas, mas de repente outro componente, como a poluição ambiental, por exemplo, ou uso, né, às vezes a pessoa, sem querer, ela tem mais acesso aos agrotóxicos. Então, tudo isso influencia. Quando a gente pensa em nutrição de precisão, às vezes a pessoa ela pensa que é só exame genético de nutrigenética, né, o que é o genômico. Mas a gente avalia o todo, avalia também esse perfil de microbiota, a gente avalia também todas as ferramentas ômicas que estão disponíveis, né? Se a gente puder fazer tudo no paciente e avaliar, é maravilhoso, mas isso
é realmente a ideia da nutrição de precisão, né? É realmente a ideia. Nossa, então quer dizer que a paciente ficou assim surpresa. Muito bom esse relato. Muito bom. Muito surpresa mesmo, assim, nunca imaginava e sem sentir nada. E isso foi o mais interessante, né, Tati? Porque Uhum. nem desconfiava, né? Muito E tá, interessante mesmo. essa questão do glúten Hum. teria a ver com uma resistência insulínica voltada aí para o lado do aumento dessa glicose? Seria isso? Não. Então, quando a gente pensa nessa microbiota intestinal mais alterada, esse padrão aí de risco inflamatório, a gente pode sugerir que tem alguma associação. Claro que vai ser importante observar nessa modulação, que vai ser uma modulação a longo prazo. É Tá. importante ter realmente um controle aí do peso, um controle do consumo de lipídios, como você falou, se ela gosta muito de carboidratos, então esse consumo de carboidratos mais simples também favorece uma composição dessa microbiota que vai estimular realmente fatores inflamatórios. Então, tudo isso acaba contribuindo, né? Ou um Tá. excesso de lipídios, de repente ela tentou trocar o carboidrato pelo lipídio, enfim. Então, Aham. e acaba consumindo mais lipídios saturados, então influencia também, né? Em Uhum. relação ao perfil dessa microbiota. Então, eu acho que é só questão de tempo. Uma vez que ela fez a retirada, tá fazendo o acompanhamento, é questão de tempo para a gente observar uma melhora desse perfil glicêmico e insulinêmico da paciente. E algo que Tá. chama atenção também, que eu quero até começar a direcionar a nossa discussão para isso, é essa homocisteína mais alta, né? Porque a homocisteína mais alta é um fator de risco cardiovascular, mas também está associado com uma resposta inflamatória. Então, vamos Hum. pensar nessa homocisteína, no metabolismo dessa homocisteína, né? Então, eu tenho a metionina da dieta, e essa Uhum. metionina ela é metilada por várias enzimas, né? Então, entra aí o ciclo de um carbono, que é o ciclo da homocisteína, mas dentro desse ciclo a gente tem o ciclo do folato. E dentro desse ciclo do folato, a gente tem enzimas que fazem parte do metabolismo do ácido fólico, do folato, da vitamina B9, da vitamina B6, da vitamina B12, da betaína. Então, é um ciclo realmente. Imagina só que são engrenagens, né? Então, se eu tenho uma engrenagem grudada na outra, ao passo que uma está mais lenta ou tem uma dificuldade, ela também prejudica a atividade das demais. Então, se o resultado de toda essa engrenagem é homocisteína, ao passo que eu tenho um aumento dessa homocisteína, quer dizer o seguinte, não está rodando essa engrenagem. Algo está acontecendo com essa engrenagem. E aí eu vou precisar identificar quais são os pontos cegos dessa engrenagem. Sabe quando a gente está, por exemplo, num fluxograma, a gente está identificando ali um processo, e aí dentro desse processo você tem um ponto A que vai ligar no ponto B, e o ponto B é o seu resultado. Se você tem um Uhum. resultado inesperado, um resultado que é muito influenciado por todos os passos desse processo, isso fica muito nítido quando a gente começa a voltar. Então, faz o caminho de volta. Então, você tem uma homocisteína mais alta, o que está acontecendo com essas engrenagens? E aí a gente olha para o perfil genético dela, por exemplo, a CBS, que é uma beta-cistationa, associado com B6, né? Então, é muito importante também avaliar o complexo B. Eu sei que você falou da vitamina B12, que estava 300 e pouco. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. 299. Isso. É. E eu não vi B9 aqui. Ah, ácido fólico e B6 vai fazer a coleta, né? Tá. Então Isso. é muito importante realmente avaliar. Porque quando a gente tem essa avaliação, fica mais claro o que eu preciso modificar. Porque com essa homocisteína mais alta, essa B12, como o range da B12 é muito distante, 300, 900, enfim. E também eu Uhum. preciso ver a evolução da paciente. Então, se ela estava com 900, baixou para 300, o que aconteceu com essa paciente? O que aconteceu na dieta dela, né? Então, aqui vai Uhum. ser importante. E ela também tem alterações, ó, tanto no transportador de ácido fólico, quanto nas alterações das enzimas que fazem parte ali do perfil de B12. Então, eu Isso. preciso da B12, da B6, para Uhum. serem combustíveis, por exemplo, né? A gente fala ali que são nutrientes importantes para estimular a atividade enzimática e promover uma redução dessa homocisteína, porque como essa homocisteína ela está um pouquinho mais alta, algo está acontecendo lá no final, nesse resultado.
Então, é muito importante ter uma avaliação completa. E aí, por exemplo, vindo essa avaliação, o que vai ser mais importante? Uma entrega desses nutrientes de uma forma mais rápida também. Aí a gente pode sugerir, por exemplo, uma forma metilada desses nutrientes, no caso da B12. Apesar que ela tem a MTHFR normal, né? Então, aqui está normal a MTHFR, que faz ali a conversão de ácido fólico e metilfolato. Então, tem aqui normal. Mas a gente precisa pensar em algo que é muito importante também, Márcia, é que essa MTHFR, ela também tem um papel importante, porque se eu tenho qualquer prejuízo nessa conversão, né? Lembra que é engrenagem no final das contas, mas se eu tenho um prejuízo nessa engrenagem, eu posso prejudicar também em função de neurotransmissores. A B6 está associado com neurotransmissor, B12, B9, está todo mundo associado com neurotransmissor, que geralmente pode refletir em oscilações de humor, e aí coincide com a menopausa, que também a gente tem oscilações de humor por conta de oscilações hormonais, né? Então, é um conjunto ali de informações, de repente uma paciente que ela tem uma certa ansiedade, uma paciente que de repente, ao contrário, ela se sente mais melancólica. Então, é importante avaliar tudo isso, né? Por quê? Para que a gente possa identificar esse escopo maior de possibilidades de estratégias com a paciente, inclusive, né? Então, aqui eu acho que ficou bem nítido isso, olhando para o perfil genético e trabalhando com essas estratégias que podem ser mais específicas para ela. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Me fala se ela tem alguma alteração, alguma queixa em relação ao perfil emocional dela, Márcia. Não, nunca me reclamou, tá? Não? Tá. Só por conta dessa paroxetina, se não tomar, aí acontece mesmo desequilíbrio, mas tomando tudo tranquilo, bem normalzinho. Então, isso é importante porque a paciente está medicada, né? Então, algo tem algum gatilho ali, tem algum detalhe que vai ser bem importante. Acredito que melhorando esse perfil de microbiota tem reflexos em neurotransmissores, com certeza. Então, acredito muito que pode melhorar bastante também, tá? Bastante mesmo. Para ter uma boa resposta, inclusive, tá? No perfil de vitaminas tá tudo normal aqui, nada demais. Deixa eu olhar o perfil Mind aqui. Uma alteração no receptor de serotonina, que é bem comum também na população, não chama tanta atenção assim, né? Nesse perfil, então aqui é bem comum, tá? Bem comum mesmo. E aí, vamos olhar no perfil de detox, mas antes, deixa eu abrir aqui para alguns comentários, quem quiser perguntar também, tá? Fiquem à vontade, quem quiser perguntar um pouquinho a respeito do teste aqui, qual outra informação vocês gostariam de saber, tá bom? Enquanto eu estou olhando aqui o perfil de detox da paciente, que é um perfil bom também, né? Tem aqui, ó, as enzimas... As enzimas antioxidantes normais, praticamente. Deixa eu ver, NQ1, normal. Ela tem aqui, ó, algo que é interessante, né? Tem alteração da GSTT1, que é uma glutationase transferase. E isso pode estar associado também com saúde intestinal, com processo de detoxificação reduzido. Então, vale a pena cuidar desse intestino. Eu sempre gosto de eleger um órgão, né? Para me chamar de querida. Aqui, eu iria eleger o intestino. O intestino eu teria, assim, como uma prioridade. Por quê? Porque por conta de todo esse aspecto. Então, ela tinha um consumo, mas ela não tinha uma consciência de que alguns sintomas poderiam ser oriundos, né, dessa intolerância. E aqui ela também tem uma alteração importante, que é a alteração no TNF-alfa e na interleucina 6. Interleucina é mais comum esse perfil, mas o TNF-alfa não. E quando a gente pensa no TNF-alfa, a gente está falando de resposta inflamatória. E, gente, resposta inflamatória é uma resposta inflamatória que pode ser crônica,
como pode ser também uma resposta aguda. Claro, a gente quer uma resposta inflamatória aguda quando a gente pensa num perfil aí fisiológico, né? Uma resposta fisiológica, mas uma resposta patológica acaba tendo também influência do TNF-alfa, que não é tão comum. Então, inflamação, eu também elegeria como uma resposta importante aqui para a gente modular, tá? A inflamação. Ela tem alteração em EPHX, que é uma epoxidrolase, quando a gente pensa ali no consumo de alimentos que tem ali um perfil de exposição a fumaças. Então, por exemplo, um alimento que tenha acesso ali à defumação, um alimento que foi na grelha ali para a gente, né, contato com a queima do carvão, que aí a gente não está falando da carne, não está falando do churrasco em si, mas a gente está falando, inclusive, da abobrinha que fica ali, da berinjela, que acaba tendo todo esse acesso, né? Então, isso é bem contato, é bem importante também, tá? Então, eu poderia eleger o intestino, tá? O intestino, para mim, nesse caso, me chamou mais atenção, tá? Sim. Algo que é bem importante a gente pensar, apesar dela não ter alteração, tá? Ela não tem alteração no transportador de zinco. Mas, como tem essa resistência à insulina, a gente tem alguns estudos também falando do zinco. Eu olharia com calma esse zinco também, tá bom? Olha com calma o zinco, porque também pode fazer bastante diferença. No perfil de bioenergética, que ela tem aqui também no exame, ela tem uma alteração importante no PIPAR delta. Lembra que ela tinha alteração na lipólise, né? Que é o PIPAR gama. Ela também tem alteração no PIPAR delta. PIPAR delta é beta-oxidação. Então, veja, gente, é um paciente que ela tem realmente dificuldade de emagrecer por conta da quebra dessa gordura. Então, eu preciso estimular. Como que eu vou estimular esse perfil aí de lipólise ou de beta-oxidação? Eu preciso entender quais são os compostos bioativos que podem modular essa resposta, porque isso pode realmente trazer prejuízos no sentido de dificultar esse emagrecimento, tá? E aí a gente tem que lembrar que todo o PIPAR, ele é um agonista, né? O ômega 3, por exemplo, é um agonista de PIPAR. Isso quer dizer que ele estimula PIPAR. Então, eu posso pensar no ômega 3 como sendo um coringa, porque ele vai modular a resposta inflamatória e vai modular também o perfil dos PIPARs, no sentido de aumentar a expressão desse PIPAR. E lembrar que todo PIPAR depende de zinco também. A formação do PIPAR, a gente tem o zinco, né? A gente tem aquela estrutura de zinc finger. Então, isso também vai ser importante. E aí, a gente já consegue entender também esse perfil de resistência à ação da insulina, né? Porque o zinco também acaba participando desse perfil aí de modulação. Então, eu espero que esteja ficando fazendo sentido para vocês que estão aqui. Coloquem aí, está fazendo sentido para vocês que eu tô falando. A Márcia entende tudo que eu tô falando, que ela já vivenciou muitas discussões de caso clínico, então eu acabo falando de uma maneira para que ela também, né, entenda essa informação, mas eu quero que você que está aqui também nos vendo, que possa entender que é possível ter esse raciocínio, mas não é de uma hora para outra. A gente vai pegar vários exames diferentes, também exames que a gente tem mais visibilidade, exames que a gente vê menos, exames que a gente está muito mais acostumada. Então, isso é muito importante. É o treino, gente, é o treino, tá? Eu tenho uma habilidade maior em um determinado exame, mas quando vem outro exame, eu preciso estudar mais. E é comum até eu ficar boa no outro exame também, entendeu? Então, isso é bem importante. Quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. E me fala também, Márcia, que tem uma alteração do MMP3, que é quebra de colágeno de tendão, né? Uhum. E ela tem risco de lesão. Ela já teve alguma lesão fazendo algum esporte, fazendo alguma atividade física, reclama de dor no joelho? Os meus pacientes, a maioria reclama de dor no joelho ou dor no ombro. A maioria. Tá. Joelho, sim, Tati. Já foi diagnosticado com condropatia, né, patelar? Uhum. Já foi diagnosticado já. Em joelho tem sim, tá? Mas isso... sim, no tendão mesmo, não. Tá. Uhum. Beleza. Essa alteração está mais associada com o tendão. Quando eu digo que meus pacientes, às vezes, eles apresentam, é só uma observação, tá? Então, isso é importante porque
É muito frequente, mais do que a gente gostaria, essa alteração aqui de tendão, de tendinopatias, né? E o que que ele faz? O que que uma MMP3 faz? Ela quebra colágeno. Quebrando o colágeno, ela vai quebrar um colágeno do tipo 2, apesar de ser MMP3, ela quebra do tipo 2, tá? Uhum. E quebrando esse colágeno do tipo 2, de repente, a gente pode também ter mais necessidade de repor esse colágeno, tá bom? Então, aqui é bem importante, porque como a gente pensa que o colágeno, claro, Tati, mas vale a pena eu dar algum colágeno? Depende, né, gente? Depende da quantidade de proteínas totais aí da dieta, depende se essa paciente ela já teve essa lesão, depende da resposta dela. Às vezes ela tem um bom consumo de proteínas, mas ainda faz exercícios de alto impacto, né? Então eu seria muito cautelosa, por exemplo, em trabalhar com exercícios de alto impacto, já que existe um diagnóstico e tem uma alteração genética. Então eu seria muito cautelosa, tá? Mas Tá. existe uma influência, é isso que eu quero dizer para vocês, beleza? Uhum. Certo. Tá. Maravilha. Vamos, Diga. olha para mim, Tati, olha para mim essa questão, né, do Hum, pipardel. O ômega 3 estimula o pipar, né? Tanto pipar. gama como Uhum. certo. Aí, lá Certo. no perfil lipídico, aí nós temos ali a questão das elongadas, não é? Uhum. Então, apresenta o risco, na Elove L2, eu tenho aqui o risco aumentado, né? E Tô aí, eu chegando lá. tenho, Hum. né, seria necessário, poderia entrar para esse paciente o ômega 3 mesmo ou tem que ser o DHA e o EPA em separado? Olha, o que que vai ser importante fazer uma avaliação? Peraí que eu tô chegando lá, tô Tá, devagarzinho, mas tô chegando. Seria tá. importante uma avaliação em conjunto, porque esse perfil bioquímico da paciente já mostra que ela tem essa necessidade. Se essa paciente, ela também fala, Tati, doutora Márcia, eu preciso estudar porque meu foco não tá bom, eu preciso de mais atenção, minha cognição, minha memória. Então, ela tem vermelho, né? Agora eu tô vendo. Então, eu colocaria EPDH, tranquilo, EPDH, Uhum. tranquilo, tá? Algo que é Aí interessante. ajudaria Pode. no estímulo para lipólise e beta-oxidação, no caso, dos PIPAR Uhum, uhum. também. EPDH, EPDH. E algo que é importante, ó. Aí, por exemplo, ó, eu tava até, pensei nisso agora, tá? Vamos supor, há uma paciente que ela fala assim, ó, Tati, eu tenho dificuldade em relação à saúde visual. Eu tenho que melhorar minha acuidade visual, por exemplo, porque, sei lá, ela faz um exercício é, ao ar livre, ou ela fica muito tempo olhando para o computador, para o celular, ela trabalha com raciocínio, com foco, com concentração. Então, eu pensaria também, e aí tem alguns estudos, tá? Por isso que eu tô falando, em também melhorar esse perfil de saúde ocular. Tem estudos de nutrigenética falando desse perfil ocular com ômega 3. E aí, eu me lembrei agora que tem uma marca bem conhecida entre nós nutricionistas que eles estão lançando um ômega 3 de EPDH junto com o CRIO. Então, na mesma cápsula, o ômega 3 é EPDH e o CRIO. Por que que eles querem colocar? Porque nessa cápsula também tem astaxantina, que é um antioxidante bom para quem? Para os olhos. Então, se essa é uma paciente que também tem algum tipo de queixa, porque, por exemplo, eu seria uma paciente que teria essa indicação, porque eu uso lente, eu uso óculos, e se eu ficar muito tempo com um ou com o outro, isso me prejudica, não é legal. Então eu usaria com certeza. E ela tem alteração na ELOVE, essa alteração em DH, lembrar que entre 50% e 75% da nossa retina é formada por DH. Então eu colocaria como uma reposição com certeza. Tá? Com Entendi. certeza. E a gente já tem evidência científica da astaxantina e da zeaxantina também, né? E aí na sua região você deve consumir pequi, que aí a Não, gente já tem. Não consome? Não? Mas não, também é uma fonte importante, né? Daria para tem. colocar aí. Ó, não Quem consigo. gosta, né? Tem paciente É que gosta, então já daria para colocar. verdade. Uhum. A Xantina e a astaxantina.
certo. Isso. Viu como, assim, isso é muito legal, né? Porque, assim, apesar de não ter aqui, você começa a pensar nas características específicas do paciente, aí você já fala, nossa, isso aqui vai ser bom para ele. E aí você vai pegar o mesmo, às vezes é até legal esse exercício, né? Pega o mesmo exame e coloca outras condições, como se você estivesse falando de outro paciente. Você vai fazer um outro perfil, uma outra análise, uma outra discussão, né? Isso é muito legal, porque vai depender do perfil do paciente. Se a gente pegar esse mesmo exame e eu falar, por exemplo, de uma criança, ou eu falar, por exemplo, de um atleta, eu vou ter outras condutas, porque de repente essa criança em fase de crescimento, ela tá com os parâmetros bioquímicos normais, e eu sei que ela com o estirão ela vai emagrecer, tem muita possibilidade. Então a minha discussão é outra. Se eu tô falando de um atleta, e aí que é de alto rendimento principalmente, poxa, aquele risco de lesão também é importante. Então, eu já começo a trabalhar e definir meus direcionamentos, né? Isso que é o bacana de você olhar para essa ferramenta. Porque você começa a raciocinar em cima do paciente. E não existe nenhuma ferramenta, nenhum exame que faça substituição do profissional que vai acompanhar o paciente. E eu estou dizendo isso por quê? Porque algumas ferramentas apresentam a distribuição de macronutrientes, mas eu preciso conhecer o paciente e ela não conhece, né? Por mais que tenha um questionário, gente, mas cada paciente é um conjunto ali de informações que a gente também vai conhecer com o passar do tempo. A gente não conhece na primeira, na segunda consulta. É com o passar do tempo, né? Verdade. Ok. E aí, gostou dessa análise? Gostei. Ixi, tranquila. Em relação ao triglicéridos, né? Deu um pouquinho alterado lá. FAB BP2? Alterado. Bem, tá alterado, né? Deu esse Isso. vermelhinho aí, que é A POC3 também alterado, né? Então, riscos tem. Se você pegar, olhar friamente aqui para os resultados, a ApoB alterado, a BCG5, a BCG8 não, mas o LIPIC para baixo HDL, tem alterações importantes, sim. Tem sim. Né? Tem sim. Tá. Tranquilo. Que é comum, né? Todo mundo acaba tendo, mas... e aí você vai olhar exatamente para o perfil dessa paciente e ver o que a gente pode recomendar no caso dela. Então, eu acredito que essa proposta de trabalhar com ômega, essa proposta aí de melhorar a microbiota, são propostas que podem ajudá-la muito, muito mesmo, tá? Muito mesmo. Ok. A cafeína, metabolismo lento, né, Tássia? Isso. Você viu aí? Isso, e o metabolismo lento está associado também com risco cardiovascular, né? Então, tomar cuidado também para não ter esse excesso, né, de consumo de cafeína, tá? Já tem 20 anos que não toma café, por conta da gastrite. É verdade, a gastrite. Tá. Metabolismo álcool também foi favorável. Normal também. Não bebe alcoólico, então tranquilo para ela, né? Eu acho que, assim, olhando para essa paciente e de tudo que eu já vi com os meus pacientes e também estudando, é modulação intestinal. Vai ser fantástica para ela, modulação intestinal, tá? Tanto probiótico como prebiótico, glutamina também pode entrar, né, tá? Ou não? Começa a fazer as estratégias. Se essa é uma paciente que consome frutas e hortaliças, se ela já tem uma alimentação boa, já é um ponto muito bom, muito positivo. E aí vai trabalhando aos pouquinhos. O que seria interessante? Se for possível, fazer uma avaliação da microbiota, de repente até um exame de microbiota, porque daí você vai ser mais assertiva ainda em conhecer um pouquinho esse perfil, né? Porque como ela teve um consumo de glúten por muitos anos, ela tem uma microbiota que é mais comum, né? Que é residente ali, que de repente, com essa retirada, claro que teve ali alguma modificação, que pode ter tido, na verdade, não posso afirmar. Mas é importante conhecer para você direcionar um pouquinho mais. Eu acho que vai fazer muita diferença também. E vai ser complementar. Não é obrigatório, mas é complementar, né? Bem complementar.
Uhum. Mas já dá para trabalhar bem aqui na microbiota, Nossa, né? muito, muito. É o próximo passo, né? Eu acho que a É. consulta ela vai evoluindo, né? E aí você Uhum. vai apresentando outras abordagens, outras ferramentas, e isso auxilia bastante, bastante mesmo. Na adesão e também nos resultados, né? Aham. Muito Certinho. bem. Passa muito Ok. rápido o nosso tempo, né? Mas acho que Deu deu a hora para aqui? Já deu a hora? Nem consegui. uma hora. Nem percebeu, né? Nem percebeu. Mas Nem pensei. é exatamente isso. Então, quanto mais a gente conhece essa ferramenta, mais a gente consegue passar com clareza também para o paciente. E tudo Sim. isso que a gente colocou num formato verbal, a gente Uhum. coloca numa proposta, que nem nas nossas mentorias que a gente faz muito mapa mental, né? Eu Isso. gosto de colocar dessa maneira para o paciente, que eu acho que ele entende melhor. E aí, Uhum. eu não. Porque assim, o laudo, ó, ele tem aqui 55 páginas. Outro dia a gente viu um que tinha 123, né? Então, imagina, o Uhum. paciente pega isso e fala assim: nossa vida, 123 páginas é muita coisa, 55 páginas é muita coisa. Quando você resume naquilo que vai ser primordial para ele, num mapa mental, fala assim: nossa, eu estou muito bem, né? E aí vai Uhum. fazendo a evolução desses mapas, ou do formato que for melhor para você, né? Cada um vai ter um jeitinho, cada um vai ter ali uma referência e também uma facilidade, que a gente acaba se adaptando, né? Essas facilidades. É. Sim, sim, tranquilo. Muito Ok. bom, muito bom. Pessoal, espero Obrigada. que vocês tenham aproveitado. Eu que agradeço. A Flávia aqui, ó, a nossa pipeliner. Não, tá aí, tô certo. Cheio de Tem gente. pipeliner aí nas lives. Muito bem, muito bom Tá. mesmo. Então, Aham. Márcia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, né? Pela Foi sua muito. mentoria, por nos ajudar a estudar. Isso é muito bom, tá? Obrigada Estamos mesmo. juntas. Estamos Verdade. juntas, né? A gente não abre mão. Eu sei, ó, qual é o lema de todo pipeline? Uma vez pipeline, sempre pipeline. E Não nós estamos adianta. verdade. Então, E pronto. uniformizada melhor ainda, né? Isso. Melhor ainda, melhor ainda. É verdade, Vestimos ó. de Sexta a gente tem precisão. mentoria. Oi? Nós Pode vestimos a falar. camisa de nutrição de precisão. Nós vestimos a É, camisa. Tá bom. literalmente, né, Márcia? Literalmente. Literalmente. Muito bom, gente, muito bom. É, sim. Então, um grande beijo para você, beijo pessoal, fiquem com Obrigada. Deus. Um abraço, Ó, gente. já tem gente Obrigada. querendo a camisa, ó, a Flávia quer a camisa também. Pode me falar que eu já vou pedir para Rosana. Aí, então, se você quiser, Flávia, pode me mandar mensagem que eu vou mandar fazer mais, tá? Olha, que lindas! Ai, gente, que Vou orgulho de mandar vocês. fazer, tá bom? Então tá bom, gente. Beijo grande, Então, um fiquem com abraço Deus. com Deus. Beijo, obrigada, tchau, tchau, uma boa noite. Boa noite.